A gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre esse trabalho, né, que a gente tem feito desde o início de fevereiro. A gente vai falar um pouco é, de coisas que vão surgindo, né, ao longo desse processo de expansão, né, que são as objeções que normalmente aparecem, né? Então a gente vai abordar todos os temas, vai ser uma coisa, né, uma visão mais ou menos geral, mas assim, a gente começou esse trabalho já até antes de fevereiro, né? De começar a preparar, trabalhar a lista, para que a gente pudesse começar esse trabalho de expansão e aproveitar esse período de pré-cadastro, né? Então, assim, muitas pessoas, às vezes, a gente ouvia falar o seguinte, cara, eu acho que eu vou esperar ter mais informações para começar, né? Ah, eu acho que eu vou esperar divulgarem o nome da empresa para eu começar, ou algo do tipo. E as pessoas acabavam esquecendo de viver o momento presente, né? E focava no momento, só no futuro, naquele evento futuro incerto que a gente, na época, em fevereiro, não sabia que seria dia 31 de março, né? Era um evento futuro incerto. E a gente falou assim, a gente não pode esperar para fazer alguma coisa até final de março, abril ou maio, sei lá. A gente tem que começar agora. E a gente entender que precisava aproveitar cada momento. Por quê? Cada momento que a gente está vivenciando é um momento único, que nunca mais vai voltar, né? Nunca mais vai ter um momento de da gente não saber o nome da empresa. Ou seja, se a gente sabendo no dia 31 de março, acabou, nunca mais vai existir esse negócio de qual é o nome da empresa? Será que é a empresa X? Será que é a empresa Y? Não vai ter. Então a gente precisa aproveitar esse momento. A gente chegou a essa conclusão na época. E a gente foi meio que fazendo. Por exemplo, a gente não chegou e falou, não, olha, vamos é, criar um grupo fechado só com as pessoas que estão se pré-cadastrando. Não, a gente começou a fazer. Tá, peraí, eu fiz um pré-cadastro de alguém? Vamos botar no grupo. A gente começou a fazer assim, sabe? E aí o trabalho começou a acontecer. E o trabalho ele vai se adaptando à nova forma. Por exemplo, a partir do dia 1º de abril, a gente já vai fazer um trabalho diferente. Por quê? Já vai ter nome de empresa, né? Pode ser até que o próprio plano de negócio já seja divulgado. Então já é uma outra forma de trabalhar, né? Então a gente falou assim, cara, vamos aproveitar o máximo possível esse primeiro momento para depois a gente adaptar a nova forma de trabalho. Aí fala um pouquinho para eles aí, Natália, como é que foi esse trabalho que a gente fez aí no mês de fevereiro, de março, né? Só até para falar para a Ágata, né, para a Andréia, para a Vera e para a Marachila, que eu acho que não estavam aqui naquela hora, né, para a gente passar para eles. Como é que foi o trabalho que a gente fez em fevereiro, março? Show. Bom dia, gente, para todo mundo de novo. Obrigada pelo convite. É muito bom essa troca, a gente ama. E também, né? Aqui vocês podem colocar no chat enquanto a gente está falando, tá? Interromper, abrir o microfone e falar aqui para vocês. Então, quando a gente soube, né, desse movimento do pré-cadastro, a gente começou a dividir o nosso trabalho em algumas estratégias. A estratégia de fevereiro foi justamente encher o funil, né? Então, fazer uma lista muito grande, falar com bastante prospectos, porque a gente entendeu que esse momento, né, do pré-cadastro gratuito, do pré-cadastro do mistério, né, de que não tem ainda o nome da empresa, ainda não tem informações, que muitas pessoas se interessariam e outras não, né? E outras são aquelas pessoas mais que precisam de mais detalhes. Mas quando você está falando com todo mundo, você já separa, né? Quem você vai precisar entrar em contato num segundo momento, quem você já consegue de pronto, de imediato, começar a trabalhar com essas pessoas. Então, assim, obrigada. Então, a gente encheu o funil, né? Então, para quem já era da Juness, o que que a gente fez? A gente foi lá, né, e falou com todo mundo que a gente já tinha cadastrado na vida. E com aquelas pessoas também, por exemplo, a gente tem linhas que todo mundo tem, né? Que todo mundo desistiu, ficou um ser humano na linha lá na profundidade.
com essas pessoas. A gente falou também, né? Não só com os nossos diretos, mas com todo mundo ali que, de alguma forma, estava ainda envolvido com a Junesse ou que não estava mais há pouco tempo, né? Mas que as pessoas, elas vão parando de desenvolver o negócio por problemas pessoais, por problemas delas, e não por problemas do outro lado do negócio, né? Que arrumou um emprego novo, porque o pai adoeceu, porque mudou de cidade. Então, a gente precisou falar com todas essas pessoas, porque pode ser o momento delas de novo. Elas poderiam perceber a importância desse momento do pré-cadastro. E, e aí, assim, a gente decidiu, né? Porque, gente, é muito engraçado, né? Porque é um momento que a gente nunca viveu, né? A gente nunca viveu, nem a alta liderança, né? O Black viveu, né? Na época da transição da Monavi para a Junesse, que o Fabiano viveu, é totalmente diferente de agora. É um outro cenário. Junesse já existia, já era uma empresa consolidada, já chegou com o nome da empresa, né? Demorou a chegar os produtos, mas eles tinham mais informações do que a gente. E então a gente falou assim: nossa, a gente vai fazendo o que está na nossa cabeça, sim, que a gente aprendeu, né, dentro do marketing de rede, o que pode dar certo e com o nosso feeling também, e a gente vai modificando no caminho, né? Então, assim, esse momento é para a gente fazer, sem aquele peso de tô certo ou tô errado, porque ninguém sabe se tá certo ou tá errado. E aí você vai sentindo que vai dando resultado ou não. Mas o que é mais importante é sair do lugar, é fazer. E fazer no volume, né? Porque agora é a hora de fazer no volume e depois ir trabalhando a qualidade, né? Então a gente resolveu colocar todo mundo num grupo de WhatsApp, tá? O nosso grupo de WhatsApp, ele tinha mais ou menos 20 pessoas quando né, houve essa mudança aí. E quando iniciou no dia 8 de fevereiro, se eu não me engano, né? 8 de fevereiro que iniciamos o pré-cadastro. É, aí a gente começou a colocar as novas pessoas no grupo. Eu acho que hoje a gente deve ter umas 160 pessoas no grupo, mais ou menos. Então, a gente conseguiu incluir quase 150 pré-cadastrados no grupo, pessoas antigas da Juness, pessoas novas. Por quê? A gente começou a fazer um movimento forte de pré-cadastro, de seja bem-vindo, de seja bem-vindo. E a gente fez flyer, aquele flyer do All Black, começou a colocar a carinha das pessoas no flyer do All Black, flyer. Antes não tinha flyer, a gente dava print da genealogia. Novo cadastro, e vai. A gente foi trabalhando o que a gente tinha na mão naquele momento. E mesmo com o carnaval, fevereiro foi um mês muito forte. Muito forte. É claro que o período ali de carnaval deu uma parada, mas a gente conseguiu envolver muitas pessoas, né? E lembrando que a gente até falava para as pessoas, tá? Para não ser uma coisa assim tão fantasiosa, né? Porque a pessoa ela não tem nenhum tipo de responsabilidade ali com o pré-cadastro. Mas a gente pediu para as pessoas, por exemplo, ó, não chega e cadastra todo mundo da sua família. Isso é importante. Porque isso, de repente, poxa, uma pessoa lá cadastrou 10, 15 pessoas. Aí você vê, aí é o marido, aí é a sogra, é a mãe, é o filho, né? São pessoas que não sabem nem se vão fazer o negócio. Então, assim, evitar isso, porque senão dá aquela falsa expectativa da pessoa falar assim, poxa, cadastrei 15 pessoas e não tem ninguém interessado, não tem ninguém indo comigo a Open, não tem ninguém participando do Zoom. Então, evitar, né, que o Fabiano chamou de cotovelos, isso lá no início, evitar esses cotovelos, porque é pro bem do nosso negócio mesmo, né, pra gente não gerar essa falsa expectativa. Então, fevereiro foi muito forte em relação a isso. Quando começou março, né, as pessoas já tinham falado com muitas pessoas, então, para vocês terem uma ideia, no dia 8 de fevereiro, que a gente trouxe o casal, o Matheus e a Karina, eles se cadastraram em 2016 na Junessa, era transbordo nosso, se cadastraram debaixo da gente, né? Saíram da Junessa uns 15 dias depois, pararam de fazer porque falaram que não tinham ainda, não visualizaram o que poderia ser o marketing de rede. E eles têm um mês e pouco, né? Um mês e 20 dias, mais ou menos. 50 dias de projeto, eles já têm 45 cadastros pessoais. Então, assim, ele já tem uma outra pessoa no segundo nível, que tem acho que 15, né? Marcele, e assim vai. Então, assim, a gente está tentando ao máximo trabalhar muita profundidade, justamente para trabalhar melhor essas pessoas. E aí, no mês de março, aí, como o Diego falou, a gente mandou áudio para todo mundo,
né? Diego mandou áudio para todo mundo que entrava no grupo no mês de no início de março, né? Se, se apresentando, falando um pouco do que era, porque muita gente crua convidando gente crua, então a gente precisa ajudar. Esse é um momento que vai ter um esforço maior físico também, né? A gente vai precisar ficar cansado mesmo, falar com todo mundo, explicar para todo mundo, porque pensem, são pessoas que a maioria não faziam junés, né? Não fazia. E então falou com todo mundo, né, no privado. A gente, logo depois disso também, a gente começou a fazer os nossos encontros, né, online, todos os dias. Então, domingo, a gente fez um calendário. Domingo, falar sobre mentalidade. Segunda, sobre empreendedorismo. Então, falava um pouquinho ali do livro do Pai Rico, Pai Pobre, os tipos de empreender, né? Franquia, negócios tradicionais, marketing de rede. Terça-feira, nossa Open, muita gente fora do Rio, mas aí a gente não tem muito o que fazer nesse momento, né? Quarta-feira, é, a gente apresenta aquele plano, né, que é apresentado na Open, os slides, falando um pouco do que é o marketing de rede. Quinta-feira, mais um brainstorming para a gente falar sobre convites. Então, todo mundo abre o microfone, fala dos seus desafios, dificuldades e coisas boas que estão acontecendo também. Então, é uma troca muito legal. Sexta-feira é bloqueado para o Fabiano e convidado, né? Aqueles Zooms que têm acontecido que estão sendo maravilhosos. Sábado, folga e volta domingo de novo. E a gente começou também a colocar as pessoas para falarem, as pessoas que estavam se destacando. Então, assim, ó, esse casal que está se destacando, eles não têm experiência com marketing de rede, mas eles têm experiência com outras coisas. Então, eles falaram sobre mentalidade, já falaram sobre formas de empreender, né? Enfim, objeções, a gente já trabalhou, né? A Cris falou sobre bloqueios, por que que você não faz? Porque assim, a gente dando voz para todo mundo do time, que as pessoas que os outros trazem, elas olham muito para aquelas pessoas que trouxeram ela, né? Então, a gente está tentando o máximo envolver, porque nesse momento o que a gente precisa é envolver as pessoas. A gente ainda não tem um produto, a gente ainda não tem um resultado financeiro para eles colocarem no bolso, ainda não tem aquele feedback do produto que é maravilhoso, que está mudando a minha vida, que, né, que eu vendi, a pessoa me deu esse feedback. E aí, sabe o que é legal? A gente começa a dar valor a essas pequenas coisas, porque isso sustenta o nosso negócio, né? É aquele vendedor que ele só vende, mas que ele está vendendo para caramba, tá botando dinheiro no bolso e tá ganhando feedback das pessoas, isso faz com que ele fique no negócio. Isso faz com que ele se envolva no negócio, né? E agora a gente não tem nada tangível. O que a gente tem é justamente essa conexão que a gente está gerando com eles. E agora, na terceira fase do negócio, né, a gente vai começar a fazer algo mais pessoal ali, envolver as pessoas, encontros mais exclusivos, juntar por regiões, pelo Zoom, para fazer com que eles se encontrem pessoalmente, apresentá-los pelo Zoom, para fazer com que eles se encontrem pessoalmente em cafés por aí, pelo Brasil, e a gente fazendo daqui também, porque a gente sempre tem que ser o exemplo, sempre puxar e fazer uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, 10 vezes, não importa. Porque a gente às vezes acha que vai fazer uma vez, duas vezes, vai orientar, eles vão começar a fazer. Não, a gente tem que fazer até a gente ver que tá dando certo, ou a gente vê que é uma tentativa falha e tudo bem, e muda de estratégia, né? Exatamente. E assim, pode até surgir na cabeça e falar assim, "Gente, cara, não é muito repetitivo, não, esse negócio de, pô, toda semana fazer dentro desse modelo de mundo empreendedor, né, o plano de quarta, sei lá, o brainstorming, não é repetitivo? Não é. Por quê? Uma vez que todos os dias novas pessoas estão entrando, para os novos que estão entrando é sempre uma novidade, né? Então, por isso que a máquina sempre vai girar assim ao longo da semana. O que a gente não vai fazer essa semana, porque 100% do foco está voltado para o Zoom do dia 31, né? Para a videoconferência lá da divulgação. Então a galera fala, é promoção. Então, a gente está duplicando isso, né? Promove, cara, promove a pessoa que você trouxe. Ela tem que estar presente no dia 31. Todas as energias. Porque se a gente continua com o sistema, às vezes a pessoa fala assim, já teve segunda. A pessoa não entende. E é normal ela não entender, ela acabou de entrar, né? Não, putz, sexta-feira deve ser mais alguma. Não.
Então, a gente só vai promover no grupo do WhatsApp, no privado, a live do dia 31. Isso é o primeiro ponto. O outro ponto, né, que a gente falou, a gente começou a trabalhar, não foi um trabalho estruturado de maratona, tá? Foi um trabalho semelhante a um trabalho de maratona que a gente fez. Por quê? O nosso objetivo era trabalhar a lateralidade e a profundidade, né? Então, por exemplo, uma das metas que a gente tinha para o mês de março era. Acho que a gente terminou o mês de fevereiro com 3 níveis, até o terceiro nível, e a Foi. meta de março era chegar no sexto. A gente chegou no quinto já. Por que no quinto, né? Ou melhor, por que trabalhar a profundidade? O que a gente sempre aprendeu ao longo dos anos, e aí eu estou falando com gente que acabou de entrar, né? Aqui que não entende, é, historicamente, o que foi observado nesse mercado? O que é nível de profundidade, né? Por exemplo, a Andrea, que é a nova, né? A Andrea me cadastrou. Eu sou o primeiro nível da Andrea. Quando eu cadastro a Natália, a Andrea abriu o segundo nível dela. Quando a Natália cadastra o Maurício, terceiro nível. Maurício cadastrou a Odete, quarto nível. Isso é a profundidade, né? É o filho, neto, bisneto, trineto, né? E tudo mais. Então, historicamente, o que observaram? Que a cada 7 níveis de profundidade, você encontrava uma grande liderança na tua organização. Aquela pessoa que, independente de você, ela já faz, ela já aplica, ela já tem resultado, ela já constrói equipe, ela faz. É como se você encontrasse um Maurício a cada 7 níveis de profundidade, entende? Então a gente começou a trabalhar pensando nisso. E na lateralidade, né, que são os cadastros pessoais que você faz, nosso objetivo era o quê? Encontrar os duplicadores. É encontrar líder? Líder não, porque às vezes a pessoa nem começou o trabalho ainda, né, efetivo do nosso aqui de marketing de relacionamento. Mas é duplicador no sentido do quê? Cara, a pessoa está fazendo o que a gente está fazendo. Então, se a gente está abrindo linha com pré-cadastro, a pessoa entrou, começou a abrir linha com pré-cadastro, ela virou um duplicador. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de abrir linhas para encontrar os duplicadores e acaba que todo mundo trabalhando assim, na profundidade, você também vai encontrando duplicadores. Então, acho que, por exemplo, a Tera, né, que é do quinto nível, já é uma. Não, a Neia. A Neia é do quarto nível. Não, né? É a Neia. A Neia do quarto nível, ela já começou a fazer esse trabalho de recrutamento, né? De pré-cadastro, de encontrar outras pessoas. Então, essa foi a nossa mentalidade. E reforça, esse trabalho é muito reforçado agora, com base até no que o Maurício falou agora no início. Porque o Rodrigão, lá naquela fase, encontrou grande parte da liderança dele no período de pré-cadastro. Então, isso só valida, né, esse trabalho que a gente está fazendo. Obrigado por você ter falado isso aí, Maurício. Então, é isso, né? Então, acontece, ao longo de todo esse trabalho, desse processo de recrutamento, de você falar com as pessoas, de você conversar, de você vender a visão, as objeções elas vão surgindo, né? E a objeção, ela é uma coisa que não se limita à área comercial, ela não se limita ao marketing de relacionamento. A objeção é uma coisa que está na nossa vida, né, gente? Se você está procurando emprego, nem todo currículo que você entrega te chamam, né? Nem toda entrevista que você é chamado te contratam, né? Então sempre vão surgir essas coisas. Você está procurando aí a mulher da tua vida para você casar, né? Nem todas elas vão acreditar em você, né? Muitas vão colocar muitas objeções, né? Ah, não, mas isso, ah, você é aquilo, não quer. Então, assim, a objeção, ela faz parte da nossa vida. E na área comercial, no marketing de relacionamento, não vai ser diferente. As objeções, elas surgirão. A gente está numa vantagem muito grande, e, gente, agora é contagem regressiva para você aproveitar esse momento, em que alguma rejeição que a pessoa poderia dar para você, ela não existe nesse momento. Às vezes não é nem tipo de rejeição, né? Mas às vezes, por exemplo, a pessoa pode falar assim: ah, isso é até para ela sair pela tangente, né? Ah, Maurício, me manda aí o que você tiver de material para eu analisar. Me manda aí o material da empresa. Não tem! Olha que delícia, gente!
Tem nome! Olha que delícia trabalhar assim. Pô, Maurício, não tem, cara. Então, tô te falando, o negócio é tão embrionário que nem isso a gente tem. A gente não pode divulgar o nome da empresa. É cláusula de confidencialidade do contrato. Então, assim, o momento é agora. Agora, se você, Maurício, precisar de mais informações, saber o nome da empresa, né, algo mais consolidado para poder tomar a tua decisão de começar, não tem problema. A gente volta a conversar quando a gente tiver, né? Eu tenho até algumas pessoas assim, né? A gente volta a conversar quando eu tiver mais informações. Ou seja, essa pessoa que você convidou, que você sentiu que ela queria mais informações para poder decidir, é uma ótima pessoa para você conectar no dia 31. Porque vai ser no dia 31 que tudo vai ser falado. Entende? Então aproveita esse momento. Né? Vai ter gente que vai falar assim, putz, Maurício, não tenho isso para te falar ainda, cara. O negócio tá muito no início, sabe? Está extremamente verde. E a pessoa pode falar, putz, não. Então, já que ninguém sabe, se ninguém sabe nem o nome da empresa, putz, eu quero participar desse nível aí absurdo de pioneirismo. Estou dentro. Isso é uma objeção muito comum que você vai encontrar. Né? Você quer falar sobre alguma outra, amor? Não, só complementando que aí, gente, é, é muito importante, mais ainda agora, o follow-up, né? Ter essa organização das pessoas, que com a objeção dela a gente vai poder quebrar nos próximos dias, né? Então, porque vão saindo as informações, não, eu vou esperar o nome da empresa, eu vou esperar o produto. Então, se organiza nisso, ó, esse daqui falou que quer saber o nome da empresa antes, esse daqui quer saber qual é o produto. Então, conforme as informações forem saindo, você vai poder ir atualizando essas pessoas, né? Então, são pessoas que você vai conseguir reverter muito rápido. É só isso, né? Então, quando a gente faz objeção, a gente fala assim: se eu contornar, né, essa objeção, se eu te ajudar a descobrir o nome da empresa, se eu contar o nome da empresa para você, tudo bem para você? Você topa fazer o pré-cadastro, né? Topo. Então, tudo bem, tá muito fácil. A gente vai saber o nome da empresa e vai falar para ele. Não é algo que ele precise pensar ainda, né? É, é, ver em relação ao investimento. A gente ainda não chegou nesse ponto. Então, agora é muito mais fácil contornar a objeção. Só depende mesmo das informações que a gente vai receber e conectá-los, né? Conectar na. Que a Marachila até colocou aqui no bate-papo, conectar na Open, conectar no dia 31, né? A gente está tratando o dia 31, gente, como a Expo. A gente falou para alguns downlines. Pensa que é a Expo. Promove como se fosse a Expo. Quantas pessoas você vai querer colocar nesse evento do dia 31? A gente não fica falando isso quando tem os eventos presenciais, né? Quando tinha o Lead, a Expo. Então, quantas pessoas você quer ter no seu evento? Quantas pessoas você quer ter no dia 31? E façam uma outra dica, façam lista. A lista funciona muito, a gente faz lista de presença lá no nosso grupo, isso envolve muito mais, gera compromisso mais com a pessoa. Abre listinha no grupo de WhatsApp, vai botando o nome de todo mundo que vai. Coloca também o nome do seu convidado, por exemplo, Maria, convidada do Odete, João, convidada do Odete. As pessoas falando, caramba, o Odete está enchendo de convidado. Caramba, esse evento aí tem que ir mesmo, deixa eu botar logo o meu nome. Eu devo ter que colocar convidados, porque tá todo mundo colocando o nome de convidado e deve ser importante. Porque as pessoas estão num nível tão cru que elas vão seguir o que a gente fizer. Então, por isso que a gente tem que fazer da melhor forma possível, tá? Então, assim, a gente vê muito, a gente faz lista em todas as reuniões online que a gente faz, e depois a gente olha, todo mundo entra. Quem não entra, dá uma satisfação lá no grupo. Ai, gente, desculpa, falei que eu ia entrar, mas eu fiquei no trabalho, entende? Gera o compromisso da pessoa. E entram mais pessoas até do que não tá na lista, porque tem gente que não vê a lista, tem preguiça, não bota, consegue entrar de última hora, né? Então, assim, Não, a gente isso vai. é, cara, isso é muita verdade que você falou da justificativa, porque quando não tem lista, a pessoa não justifica. Não justifica, não fala, tipo, passa batido. Então a gente vai puxar uma lista lá no grupo, uma lista gigante, e a gente já falou para eles, coloca nome de convidado, coloca seu nome, coloca o nome de quem não tá, às vezes pré-cadastrou, mas não quis entrar no grupo, né? Coloca o nome de todo mundo. Então, assim, a maior objeção nessa primeira fase era qual o nome da empresa e quais são os produtos, né? E se tem material. Foram as três maiores, né?
E aí a gente explica muito disso. Olha, para você ter uma ideia, é tão embrionário, que a gente ainda não pode falar o nome da empresa, né? Realmente está a confidencialidade do contrato, não pode. Mas aí o lado positivo é que você vai pegar todo o processo, desde antes do nascimento, está na concepção do bebê ainda. Então, quem tem visão, pega, quem não tem, espera, espera lá. Ah, quais são os produtos? Gente, quando as pessoas perguntam quais são os produtos, eu falo para elas muito do que a gente trabalhava na Juness, tá? Então eu quebro essa objeção falando muito qual é o nosso nicho do mercado da Juness, que a gente vai continuar atuando. Dou exemplo de alguns produtos da Juness que eles têm falado, que é como, por exemplo, né, o colágeno e o Bifit, né? Então eu falo muito desses dois que o Fabiano tem falado bastante, que a gente vai trabalhar com eles, né, de início. E aí fala um pouco do mercado, envolva a pessoa nesse mercado, né, do suplementação, saúde, bem-estar. Falo da importância desse mercado, dos resultados, do quanto a gente tinha resultado de antes e depois, os produtos são eficazes. Falo muito disso, que a gente já sabe falar, edificando, que a gente edificava o nicho da Junesse. E pontuo também que a alta liderança da EU Black, que está no desenvolvimento da empresa nova, eram pessoas que estavam ativamente com o corporativo da Junesse nos lançamentos dos produtos. Então, eles participavam também de todo o processo de fabricação do produto novo, dos lançamentos. Então, eles têm know-how para isso. Eles sabem o que é bom, né? Eles tiveram acesso a muita coisa da Juness. E como a Juness foi embora, né? Não tem como, não vai ter concorrência, não vai ter tipo a cópia do produto, isso não existe, ela não trabalha mais no Brasil, né? Então, assim, eles vão usar tudo que eles aprenderam, toda a expertise dele, todas as fórmulas e soluções que eles viram que dava certo na Juness e vão trazer para o nosso mercado. Né? Então eu quebro muito bem disso. As pessoas falam, as pessoas ficam até mais animadas, gente. Caramba, então que legal! Nossa, agora eu tô mais ansiosa ainda para saber o nome do produto. Me pré-cadastra aí que eu vou querer usar esse produto, ou eu vou querer vender esse produto. Então, depende muito do envolvimento que a gente faz. Essa objeção é muito fácil de quebrar porque a gente, mesmo sem saber o nome do produto, a gente sabe qual é o nicho, tá? E o terceiro e o último é o material. E o material eu falo simplesmente assim: olha, a gente ainda não tem algo concreto, não tenho ainda um slide, um PDF para te passar, mas eu vou te explicar aqui. E aí eu explico para a pessoa a linha do tempo em relação a o porquê que eles resolveram desenvolver essa empresa, qual é o nosso nicho de mercado, falo mais dos produtos, falo a visão do pioneirismo e falo, olha, mas a gente tem encontros online para você entender melhor, presencial também. Então a gente não tem material, mas você pode ter contato. Então, assim, eu envolvo a pessoa ali, sabe? Faço aquele envolvimento do quanto é importante, ela até esquece em relação a isso, porque ainda falo que eu vou conectar ela em algum lugar. Então, ela vai conhecer outras pessoas, ela vai ter acesso à informação de alguma forma, tá? Então, essas Exato. três objeções aí a gente quebrava dessa forma. Pô, aí duas coisas que eu queria falar, né? A primeira, que, putz, cara, quem estava no seminário, aquilo para mim foi o ponto alto ali da parte do Basile, foi quando ele falou sobre isso aqui, vocês lembram? Lembra essa imagenzinha que ele compartilhou? Cara, isso aqui faz todo sentido, porque você consegue enquadrar o teu prospecto, né, o teu amigo, o teu familiar dentro desse perfil. Então, para quem não estava lá no seminário, existe uma lei da difusão da inovação, que era o slide que ele compartilhou. Então, ele fala que, por exemplo, nesse cenário que a gente está, tipo, cadê aqui? 2,5% das pessoas são os inovadores. Ou seja, quem é o inovador? É você novo, que foi pré-cadastrado aqui agora, que nunca trabalhou com marketing de relacionamento, comprou a visão. Você é um inovador. Por quê? Você comprou uma ideia, você comprou uma visão de algo que ainda não foi. Assim, não é que não existe. Existe, mas ainda não foi lançado. E você já comprou a ideia. Então, dentro do teu círculo de relacionamentos aí, da tua rede de relacionamentos, a minoria das pessoas serão esses inovadores que falarão, Andréia, estou contigo. Eu ainda nem sei o que é, mas vamos lá. A gente vai saber juntos. É a minoria. Depois, aí tem aqui, ó, 13% das pessoas são os visionários, que se enquadram perfeitamente nesse exemplo que a gente está falando agora, que é aquela pessoa do, cara, mas eu quero saber um pouco mais, qual é o nome da empresa? Ou seja, o visionário é aquele de,
Divulgou o nome da empresa? Ah, tá, era o que eu precisava. E o cara vai entrar. Esses são os visionários. Depois, você tem aqui, ó, 34%, que é a maioria inicial. E é aquela pessoa que, putz, quando a empresa lançar, e eu tive gente assim, cara. Não, quando já tiver mais estruturado, aí tu me fala. Ou seja, a pessoa quer esperar lançar, ver como é que é a aceitação, receptividade. Essa é a maioria inicial. E, gente, depois do evento de lançamento, vocês vão ver a loucura que vai ser. Porque vai ter muito. Você vê que até a própria porcentagem aqui, 34% é muita gente. E é aquela galera que vai vir naquele efeito manada. Putz, o que você está fazendo, Odete? Que empresa é essa aí? Eu estou vendo aí nas redes sociais. É loucura, é enlouquecedor. Depois você tem a maioria tardia, aí geralmente quando a empresa já está ali um ano operando, um número maior de pessoas já conhecem, que aqui ele fala que são 34% também, e depois aqui 16% os retardatários, né? Que aí geralmente quando a empresa já está mais consolidada, né? Já está há alguns anos no mercado, enfim. Então, nessa fase que a gente está trabalhando agora, a gente está trabalhando o quê? Os inovadores e os visionários. A fase dos inovadores ela vai acabar ali dia 31, porque no dia 31 a gente vai pegar a galera onde a gente vai ter um trabalho diferente, né? Como eu falei, que já é um trabalho onde o nome, uma pessoa que perguntar, tá, mas qual é a empresa? Já não vai dar mais para falar que não pode divulgar o nome, porque já existe. A gente vai ter que falar. Já é uma outra forma de trabalho. E em relação a essa questão do produto, né? Que às vezes acontece também. Tá, Maurício, mas qual é o produto? Né? Qual é o nicho? E aí, o que eu falo? Além dessas questões que a Natália falou, o que eu falo? Eu falo, cara, só explicando, dando uma visão geral para a pessoa, eu falo o seguinte, cara, como eu te falei, né, eu vim empreendendo com a Junessa, e a Junessa ela tinha produtos. Nós fizemos um trabalho tão competente nos últimos anos que o produto que a gente trabalhava, o nosso colágeno na Ara, virou o mais vendido da América Latina. Logo, o mais vendido do Brasil. Só que com a saída da Junesse e a saída do Naara, você tem um mercado consumidor de centenas de milhares de pessoas que estão órfãos. Então, a gente, na nova empresa, a gente vai ter um produto igual ou superior ao Naara, onde a gente vai atender toda essa clientela que vai cair no nosso colo. E segundo ponto, essa empresa que eu te falei, que a gente vai lançar no final de abril e início de maio, ela já existe. Essa empresa já tem mercado consumidor. Só que as pessoas dessa empresa, os clientes dela, elas compram hoje no site da empresa. E nesse novo projeto, a gente vai ter exclusividade nesse trabalho. Então, vai cair no nosso colo mais um grande mercado consumidor que é cativo. Você não precisa, uma pessoa que já é consumidor dessa nova empresa, você não precisa convencer sobre o produto, você não precisa explicar técnica, a pessoa já usa, ela já tem resultado. Então, é essa clientela que vai cair no nosso colo, sabe? Além de tudo isso. E a pessoa pensa, putz, cara, realmente vai ser, em tese, vai ser bem mais fácil, né? Porque você vai ter um público que já consome e não existe mais o produto, e você já tem a empresa que tem cliente, que agora as pessoas só vão comprar comigo. Porra, faz todo sentido. Aí eu fortaleço também falando que, cara, a gente vai ter um programa de clientes, onde no passado, o que você fazia? Você tinha lá que prospectar o cliente, vender para o cliente, ficar fazendo follow-up desse cliente toda semana, todo mês. Acabou. A gente vai ter um programa de fidelidade. Hoje, teu único papel vai ser insere o teu cliente nesse programa, que a empresa vai trabalhar para você. É a empresa que vai fazer esse follow-up de vendas. É a empresa que vai falar sobre promoções com o teu cliente. É a empresa que vai dar brindes para o teu cliente pela quantidade de compras que ele fizer. Você imagina, você ter o único trabalho de inserir o cliente dentro de um programa e todo mês que esse cliente comprar produto, porque os produtos são de consumo recorrente, você vai ter o lucro lá dessa venda todos os meses. Isso é maravilhoso, cara. E aí eu falo uma outra coisa, que é o dropshipping, né? Que eu não vendia como dropshipping na época da Junesse. E muita gente fala de dropshipping hoje por causa do marketing digital. Eu falo, cara, você vai ter um site onde uma pessoa vai entrar no teu site, vai comprar o produto e você nem vai ver o produto. Não é você que vai mandar o produto pelo correio para ela. O produto vai sair da fábrica direto para casa do teu cliente. E o lucro dessa venda você vai receber líquido, com os impostos já recolhidos. Olha que mundo maravilhoso, cara. Isso porque eu estou falando para você uma coluna
de fonte de renda, que é a venda do produto, sem contar o trabalho de construção de rede, que aí são múltiplas formas de comissionamento. Então, entende? Quando a objeção produto vem, olha quantas coisas a gente pode falar. Mercado que você vai herdar, produto que a gente já tinha, que a Natália falou, a gente já conhece os fornecedores do Naara, quem é que fornecia a matéria-prima, então a gente vai conseguir fazer um trabalho muito melhor, com preço muito mais competitivo. É um monte de coisa que a gente pode falar, né? Objeção que geralmente a gente ouve tradicionalmente, que a gente não tem ouvido tanto, se ouvir, é uma objeção tranquilíssima, é do, putz, Odete, eu não tenho dinheiro. Ótimo! O melhor momento de você começar é agora, porque o pré-cadastro é gratuito. Você não precisa gastar um centavo, né? Aí a pessoa pode pensar, gente, né? Fala assim, pô, cara, tá, mas eu vou vender para a pessoa a possibilidade de pré-cadastro gratuito, de fato é, só que vai chegar um momento em que essa pessoa ela vai precisar investir, comprar o combo. Então, o que você tem que entender nesse cenário, para contornar, né, essa visão, é pensar o seguinte: o trabalho que você teria de vender a ideia para essa pessoa, quando já tivesse um combo para começar, seria muito mais difícil, porque às vezes, quando a pessoa tem a objeção do dinheiro, é uma objeção tão consolidada na cabeça dela, que é muito difícil reverter. Por mais incrível que seja a tua argumentação. Só que essa galera do não tenho dinheiro, quando ela entra agora nesse período de pré-cadastros, é maravilhoso. Por quê? Porque ela está ambientada ali no grupo, ela está vendo a galera, o nível da galera, a receptividade, ela está recebendo áudio no privado do Maurício, dando boas-vindas. Boas-vindas, fulano. Então ela está fazendo parte daquele todo, sabe? De repente, se ela for do Rio ou de São Paulo, ela está indo no presencial. Então, cara, ao longo de todas essas semanas, a pessoa vivenciando isso, quando chegar um período dela comprar o combo ali para começar o negócio dela, já vai ser muito mais fácil do que seria se você estivesse argumentando no áudio do WhatsApp. Entende? Então, o melhor momento para trabalhar com essa galera é agora. Porque o evento vai trabalhar para a gente, o sistema vai trabalhar para a gente, para ajudar essa pessoa ali da melhor maneira. E fora, Outra... Pode falar. complemento, complementando em relação a isso do dinheiro, gente, a pessoa ela olha e quando ela não vê a prioridade para aquilo ali, ela realmente ela vai falar que ela não tem dinheiro, quando ela não vê a grandiosidade, o que aquele negócio pode trazer para a vida dela, ela vai falar assim, putz, eu não tenho dinheiro. Porque realmente, se a gente parar para pensar, né, hoje, é, no nosso país, se você virar para qualquer pessoa e falar assim, ah, vamos. Opa, desculpa. Ah, Pode falar. não, porque piscou aqui um negócio. É, vamos investir X reais em algum lugar. Não, não tenho dinheiro. Porque as pessoas estão mais controladas, as pessoas estão passando por problemas financeiros, as pessoas estão com a economia instável. Então, assim, todo mundo vai falar isso, tá? Mas não é que a pessoa não vai ter dinheiro para investir. Ela vai ter dinheiro para investir quando ela se sentir envolvida dentro do processo. Quando ela vê a real importância, por que que ela está investindo, o que que aquilo ali vai dar para ela. Então, é jogá-la, conectá-la no sistema, né? Nos encontros online, presenciais, no evento. Então, isso é uma objeção que a gente quebra dessa forma que o Diego falou e não ficar naquela coisa assim, ela nem vai comprar o combo. Gente, você não sabe. A gente, né, com certeza, dentro da Juness, vocês já viram muitas coisas acontecerem em relação a pessoas que falavam isso, que não tinham, que não queriam investir, e depois, né, se tornaram grandes pessoas de vendas dentro do projeto, ganharam viagens, então isso não tem nada a ver, tá? Não deixa essa crença limitante da pessoa impactar em relação à sua prospecção. Posso dar um adendo aqui Cara, primeiro tá fantástico. Obrigado pela doação de vocês, cara. Aqui o segredo é não guardar segredo, né, cara? Os caras entregam tudo que estão fazendo. Isso daqui não tem preço. Isso daqui tem muito valor, né? Tinha que ser cobrado para eles ensinarem a gente a fazer esse negócio bem feito. Mas é incrível mesmo a doação. Uma pessoa que se envolve com um negócio desse não pode querer ir embora. Por isso que é legal você envolver a pessoa. Cara, traz a pessoa para conhecer quem está lá dentro. Porque em nenhum lugar do mundo, fora do nosso Eu Black, cara, alguém
entrega tudo que é para fazer para ganhar dinheiro, porque a gente não tem concorrência, muito pelo contrário. Vou até retribuir. Eu não sei se vocês estão falando isso, Natália, mas uma das maneiras de você contornar a falta de dinheiro que eu estou falando é o seguinte: em todos os modelos, né, de marketing multinível, a gente ainda não tem o plano de negócios, então não sei se vai ser desse jeito, mas em todos os modelos que existem até hoje, todo mundo que entra tem que comprar um combo de produtos, porque ele tem que experimentar o produto, produto para degustar, é onde ele vai ter o retorno rápido, né? Como é que ele vai conseguir os seus primeiros clientes, como é que ele vai conseguir dinheiro rápido? É na venda. Então, todo mundo compra um combo de produto. Todo mundo compra o combo de produtos direto da empresa por indicação de alguém. Então, quem vocês trouxerem para o negócio e comprarem um combo de produtos, a empresa está vendendo, tem comissão. Hoje ninguém ganha dinheiro porque não tem produto. Então, a gente não tem como ganhar uma comissão se não está tendo movimentação de produtos. Mas quando tiver produto, quando tiver serviço, a gente vai ganhar uma comissão daí. E, em média, as comissões são 10% do valor do combo. Então, na matemática simples aqui, se vocês trouxerem 10 pessoas que comprem o combo, o de vocês está pago. Não importa o valor do combo, né? Se for, não importa o valor, você vai receber, em média, 10% do valor. 10 pessoas que você trouxe compram, acabou. Você vai ter todos os produtos para usar, vender, ganhar dinheiro, degustar, fazer reunião em casa e nem vai ter que pagar por eles. Quer dizer, ou seja, não tem dinheiro, chama 10. E aí esses 10 vão ter a oportunidade de trabalhar e ainda vão pagar o teu combo, a empresa vai pagar o teu combo pela ajuda deles. Quer dizer, isso é fantástico, porque você não precisa entrar com dinheiro. Você tem mais um mês aí, gente, né? Um mês e pouquinho para trazer pessoas. Claro, traga 20 pessoas, não 10, para ganhar mais dinheiro, né? É dinheiro, isso ajuda demais também. Desculpa interromper vocês aí, segue aí. Nada, agrega pra caramba, que isso, é bom que, né, a gente tá aqui para trocar, e a Maratila botou aqui também fora pré-venda, e com certeza vai rolar também, né, porque era uma coisa que a gente trabalhava bem na Junesse, e com certeza a gente vai duplicar agora nessa nova empresa. E um outro tipo de objeção, a questão do tempo, né? Putz, pô, Maurício, cara, tô bem enrolado aqui, cara, eu não tenho tempo. Ó, outra aqui que a André levantou que a gente vai trabalhar. Pô, não tenho tempo porque trabalho, que não sei o quê. E aí, a forma como você contorna uma objeção como essa, não existe aquela, vamos dizer assim, uma resposta pronta, porque tudo vai depender, do que a pessoa faz, né? Às vezes a resposta imediata que a pessoa pode te dar é não tenho tempo. Só que ela não conhece o que a gente faz. E ela não entende que o nosso horário de trabalho é um horário flexível e que ela conseguiria perfeitamente conciliar, né? Então, às vezes, não bate-papo sem entender. Mas, cara, hoje você está trabalhando com o quê, Maurício? Você trabalha de 9 às 6? Como é que estão os seus horários? E a pessoa vai te falando, a troca vai acontecendo. Ou então, cara, você poderia trabalhar no teu final de semana. Ou você poderia trabalhar ali 1 horazinha por dia. Mas, assim, se tempo é uma coisa que você valoriza... Ó, a Mara Sheila com os 8 empregos dela. Se você valoriza, por exemplo, uma coisa que é o tempo com a tua família, e hoje você não tem tempo, não faz sentido para você poder construir, trabalhar em algo que pode gerar para você aquilo que você mais gostaria, que é o tempo com a tua família. Porque, assim, se você não tem tempo fazendo o que você faz hoje, é muito provável que você não tenha perspectiva de ter mais tempo nos próximos meses ou anos. Faz sentido? E a pessoa fala assim, porra, é. Principalmente, Vera, se você quiser ganhar mais dinheiro. Porque a gente sabe que na via tradicional é o seguinte, quanto mais dinheiro você quer ganhar, muito menos tempo você vai ter. Então não faz sentido para você fazer algo em paralelo ao teu emprego, ao teu negócio, mas que te dê uma perspectiva de te dar mais tempo e mais dinheiro num curto, médio prazo. 100% das pessoas, a não ser que ela não tenha entendido nada do que você falou. Né? Tem gente que é assim, você fala o céu é azul, ela não entende. Né? Mas se a pessoa entender, ela vai falar assim, putz, realmente faz mais sentido. Mas me fala um pouco mais aí, Vera, sobre isso. Aí a pessoa vai começar a te perguntar,
Mas essas são as formas da gente contornar essa objeção. É deixar claro para a pessoa que se ela não fizer algo diferente, esse cenário da falta de tempo que ela tem hoje não vai melhorar. Principalmente se ela quiser aumentar a fonte de renda dela. Muito pelo contrário, ela vai perder, vai ter menos tempo ainda. Que eu tenho certeza que é uma coisa que ela não quer. Porque ela quer ter tempo com a família, porque ela quer ter lazer, ela quer poder fazer coisas bacanas. Se for solteiro, quer curtir, quer viajar. E, pô, quando você não tem tempo, você não consegue fazer isso. Então, você tem uma ferramenta que pode proporcionar isso para ela num trabalho que ela possa desenvolver. E o último aí que a Andrea falou, da pirâmide financeira, né? Uma coisa que o Eric Worre sempre fala, Eric Worre, o Andrea, ele é um dos maiores treinadores de marketing de relacionamento do planeta. Então, assim, ele não é vinculado a nenhuma empresa, tá? Então, todas as empresas chamam ele para dar treinamento. O cara é fenomenal, fenômeno. Então, ele fala que o nosso papel é o de educar o prospecto. Educar o nosso amigo, o nosso familiar, a pessoa que a gente está convidando, conversando ali. Então, geralmente, quando uma pessoa fala sobre essa questão de pirâmide, a gente precisa entender por que a pessoa está falando isso, né? De onde ela tirou essa questão? Você imagine que a Agatha falou isso. Mas, Agatha, eu não tenho nenhuma relação com isso que você falou, não. Mas você já trabalhou, você já teve alguma experiência relacionada à pirâmide financeira? Ouve a história da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, ela, putz, se perguntar o que que é? O que é isso que você está falando? Às vezes a pessoa não sabe nem responder, porque ela só está reproduzindo coisas que ela ouviu falarem. Às vezes não sabe nem o que que é pirâmide, né? Então é importante a gente ouvir. Cara, você teve alguma experiência negativa com algo do tipo? Só para eu entender. E aí você contorna. Cara, porque assim, a gente não pode, quando a gente ouve essa questão de pirâmide, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente não pode contornar uma objeção como se a gente estivesse se justificando. Porque a gente não tem que se justificar. A gente não é isso. A gente não é esquema criminoso. A gente é uma empresa estruturada que distribui produtos e serviços. Entende? Ó, deixa eu ver que a Agatha botou aqui. Ó. Até o Maurício me explicar direito, a primeira impressão, às vezes, é essa. Depois da explicação dele, soube explicar melhor para as pessoas. Olha isso, esse é o exemplo perfeito que a Agatha falou do que é o educar o prospecto, educar a pessoa. A pessoa tinha uma visão sobre determinada coisa, o Maurício ensinou, educou e mudou completamente a visão que ela tem. Acho que a Andréa quer pontuar, até acho que é o exemplo que ela deve ter passado, né? Maurício, a Andréa está aí, não sei se liberar o microfone dela. Oi, estou aqui sim, estou aqui sim. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho o que rolou, né? É uma pessoa da minha família que, assim, batalhadora, trabalhadeira, está sempre correndo atrás, assim, trabalha, o que aparecer ela faz, né? Para você ter uma ideia, agora no carnaval ela estava vendendo bebida na rua e tal, é uma pessoa muito trabalhadora. E ela sempre, toda vez que ela aparece uma oportunidade para ela, ela me chama, pô, André, aconteceu tal situação aqui, não sei o quê, vamos comigo, vamos comigo. Ela é muito chegada em mim, muito ligada em ganhar dinheiro, em trabalhar e tal, esforçada e tudo. E aí foi a primeira pessoa que eu entrei em contato, primeiro pela intimidade, porque aquilo que eu conversei até com o Maurício, quando você tem intimidade com a pessoa é mais fácil de você destravar e começar a falar sobre o assunto. E eu chamei ela para conversar, e aí ela me deu duas objeções. Uma foi até engraçado, porque foi o que vocês estavam falando aí agora, e que eu entendo 100%, que é a falta de tempo. A mulher trabalha que nem uma louca, rala muito, pega no pesado e tal, mas não tem tempo para entrar num negócio que ela pode ganhar dinheiro trabalhando menos, né? E isso eu entendo 100%, eu estou esperando eu sentar com ela no barzinho para tomar uma cerveja e explicar essa parte para ela, né? Isso aí eu já entendi fácil. Mas aí ela mandou essa. Ah, porque, olha, cuidado, porque há um tempo atrás, não sei se você já ouviu falar numa empresa chamada Amway. E, pô, eu entrei, fui a algumas palestras e tal, e no final das contas era uma pirâmide. Aí eu falei, caraca, ela entendeu tudo errado. Aí o que eu fiz? Eu nem respondi. Eu falei, eu só botei aquele dedinho assim, falei assim, cara, isso aí eu só vou conversar com ela pessoalmente, não adianta, pelo WhatsApp não vai rolar, sabe? Não vai dar para ligar, eu vou sentar com ela num bar, vou tomar uma cerveja e vou explicar.
entendeu? Então, e aí, coincidentemente, ela me deu essa resposta hoje de manhã, antes de eu entrar na reunião, entendeu? E aí eu falei, pô, vou aproveitar e já vou jogar isso aqui para eu poder já ter mais argumento para quando eu sentar com ela para conversar, eu explicar, entendeu? Foi isso que aconteceu. Sim, e assim, por exemplo, um outro ponto que você pode levantar com ela relacionado a essa questão do tempo é falar, cara, hoje você consegue tranquilamente fazer tudo que você faz, e não é pouca coisa, você faz muita coisa. Só que chega uma hora, isso é uma coisa da fisiologia humana. Vai chegar uma hora que a idade vai pesar. E será que você vai ter a mesma gana, a energia e disposição que você tem hoje? Você concorda comigo que hoje você não tem a mesma disposição que você tinha quando você tinha 15 anos de idade? Então, assim, quando a idade pesar ainda mais, o que você vai fazer? Você vai esperar chegar nesse momento para pensar em fazer alguma coisa diferente ou vai fazer agora? E em relação à questão que ela falou da Amway, né? Um dos motivos que leva a pessoa a criar uma resistência muito grande ao mercado é ou ela teve uma experiência negativa ou alguém conhecido dela teve essa experiência negativa. Um vizinho entrou na Herbalife e não deu certo, né? Ou ela, o caso dela, ela entrou na Amway e não deu certo. Então, se ela não entrou na Amway e não deu certo, a culpa é de quem? É da Amway ou dela? Ah, é da Amway, pô. É mais fácil botar a culpa na Amway. E assim, e explicar para ela o que é pirâmide financeira. Pirâmide financeira tem prazo de validade. Pirâmide financeira, no máximo, ela vai durar ali uns 2 anos. Nunca na história da humanidade existiu uma pirâmide financeira que durou 60 anos. E 60 anos é o tempo que tem de operação da Amway. A Amway é a empresa número 1 do mundo em faturamento, mais de 8 bilhões de dólares ao ano. É a maior empresa do mercado. Então, assim, a gente precisa separar o joio do trigo. O que é, às vezes, uma experiência que você... Às vezes ela pode não ter tido sorte, na época que ela se cadastrou na Amway, de ter uma orientação, de ter um direcionamento de uma liderança correta. E isso impacta muito. E seria uma coisa que, por exemplo, nessa nova realidade ela não teria. Porque teria você junto com ela. Você aprendendo junto, você ensinando a ela. E uma realidade completamente diferente que vocês poderiam construir. Então é vender para a pessoa isso. Cara, isso que você está dizendo não existe. Eu sei que você acredita que seja, mas não é, tá? Só que a gente pode construir um cenário completamente diferente hoje. Porque a gente tem uma liderança altamente qualificada, uma empresa de muita credibilidade, e a gente pode construir um futuro completamente diferente com esse projeto. Porque, assim, se eu não acreditasse no teu potencial, cara, eu nem teria falado com você. Aí você joga lá na pessoa, a pessoa fala assim, putz, faz todo sentido. Eu não falaria com você. Então, se eu estou falando contigo, cara, primeiro, se eu estou envolvida nisso, é porque eu acredito na credibilidade das pessoas que estão envolvidas. Segundo, se eu estou falando com você, é porque eu acredito no teu potencial e nas tuas qualificações. Agora, se você não quiser, amiga, não tem problema nenhum, tá? Eu vou respeitar o teu tempo, as portas sempre estarão abertas, você pode me procurar a qualquer tempo. Agora, se você quiser saber um pouco mais, amadurecer a ideia, conversar mais sobre esse assunto que você acha que fica à vontade, a gente troca uma ideia sobre isso. Mas deixa sempre a pessoa à vontade, né? Porque geralmente a galera que é bloqueada com isso, ela fica com a cabeça tão fechada que às vezes, putz, é difícil tu conversar, dialogar com a pessoa, né? Então tudo vai depender, né, da pessoa. Show? Eu acho que é basicamente isso, Posso fazer né? uma pergunta? Claro, deve. Aliás, não é uma pergunta, não. Eu vou falar de uma coisa que já aconteceu comigo, até isso aí foi do tempo da Junesse. Eu tenho amigos assim, íntimos, né? Quando eu comecei a falar, eles falaram assim, velho, isso é pirâmide. E eu falei assim, cara, não é, eu não ia me meter em algo desonesto e tal. Aí eles falaram assim, não, mas isso é uma pirâmide financeira honesta. Lembra que eu falei até isso com o Maurício? E aí eu falei assim, mas como pode ser uma pirâmide financeira honesta? Porque isso é desonesto. Então, assim, não é que as pessoas acham que você vai passar a perna às vezes. As pessoas acham que, às vezes, você está sendo ingênua em entrar num negócio desses. Então, não é que você esteja querendo passar uma coisa desonesta para as outras pessoas. É que, às vezes, as pessoas que gostam muito de você têm medo que você está sendo inocente.
E outra Hum, coisa que aconteceu tem pouco tempo, acho que deve ter uns 10 dias. Eu fui falar com uma amiga minha, cabeleireira, e eu estava falando com ela, falei do exemplo da Thaís e tal. Aí ela falou assim: Poxa, sabe por que que eu tô meio assim? Porque no meu corredor tem uma loja da Herbalife. E as meninas, uma loja física, e as meninas que estão lá, eu não sei como que elas ainda continuam lá, porque nunca vão ninguém, não vendem, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, aí ela já estava achando que a Herbalife era praticamente a mesma coisa. Nossa, eu falei, cara, não tem nada a ver, a gente nem vai ter loja física, e, enfim, a loja física você tem que pagar condomínio, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar, às vezes, funcionário, não tem nada a ver com isso. Mas aí a pessoa fica com o pé atrás. A pessoa fica com o pé atrás. Mas eu falei até com isso, eu vou até nessa loja da Herbalife, vou até falar com as meninas da Herbalife, para ver se realmente elas estão interessadas no que tem que não tem. Vou botar, a Patrícia está no meu follow-up, vou esperar até dia 31, que sexta-feira também costumo ir lá. Então, assim, tem coisas que realmente a gente tem que dar um tempo para a pessoa, como vocês falaram. Porque tem muita gente também que. O que vocês estavam falando eram as minhas perguntas, vocês já me responderam todas. Que a maioria das pessoas agora que eu falo também fica assim: eu posso esperar para ter o nome da empresa? Posso saber mais ou menos como é que vai ser o produto? Como é que vai ser o preço? Eu estou ouvindo muito isso ultimamente. Então, vocês já até me responderam, a maioria das perguntas que eu ia fazer, vocês já me responderam. Mas é basicamente isso que eu estou ouvindo. O pessoal está querendo empurrar um pouco para saber um pouco mais. Por quê? Até me falaram do exemplo dos jogadores. Teve um jogo, parece que teve uns jogadores aí que perderam dinheiro, não sei o quê. Então as pessoas ficam com tanto medo dessa crença limitante que fica, sabe, empurrando, sabe, com essa coisa. Vou esperar um pouquinho, vou esperar um pouquinho. Por mais que você fale tudo, as pessoas ainda não conseguem ter aquela visão muitas vezes fica com essa coisa de ver na televisão e pega os medos das outras pessoas para si. Então é isso, entendeu? Mas vocês já me tiraram um monte de dúvidas. Eu só tenho que agradecer vocês pelo dia de hoje, viu? pô, a gente que agradece, Obrigada. a gente que Uma agradece. coisa que eu tenho falado também em relação a isso, né? Já recebi essa objeção, já vieram me perguntar, né, sobre isso, a objeção do valor. Eu falo, né, que a gente vai ter um valor mais competitivo de mercado brasileiro, né, porque vai ser uma empresa brasileira, os produtos serão fabricados aqui no Brasil, então o valor vai cair porque a Junessa ela não tinha fábrica no Brasil, então muitas vezes a gente tinha que, quando era feito aqui, né, alugar, isso sai mais caro, e também muita matéria-prima vindo lá de fora. Então, matéria-prima vindo lá de fora encarecia, né, a oscilação do dólar. Então, era ou fabricado diretamente lá e vinha de lá, ou se era fabricado aqui, a matéria-prima vinha de lá. Então, isso tudo encarecia muito o processo dos produtos. E agora não. E agora a gente realmente viu que isso é um grande problema, e agora esse problema ele vai ser sanado. Então, a gente vai ter produtos com mais acesso, né? E um outro ponto também, que em relação ao investimento, que eu tenho falado para algumas pessoas, é o seguinte: olha, você vai fazer um pré-cadastro, né? Esse pré-cadastro ele vai ser gratuito. Então, por que que você está fazendo esse pré-cadastro? Para você receber em primeira mão todas as informações do lançamento da empresa. Então, esse pré-cadastro é para você receber em primeira mão o nome da empresa, para você receber em primeira mão os produtos, para você receber em primeira mão a data do lançamento. Então, é como se, por exemplo, eu dou até esse exemplo, tá? Quando tem eventos, um Rock in Rio da vida. Quando tem um Rock in Rio, eles fazem um pré-cadastro da pessoa para você receber por e-mail todas as informações do, das atrações, de quando vai vender o card, de quando vai vender os dias, dos valores. Isso é um pré-cadastro para um lançamento. Então, esse pré-cadastro é para você receber em primeira mão todas as informações. No decorrer desse processo, você recebendo todas as informações, aí, se você se interessar, você vai efetuar a compra do produto. Se você não se interessar, se não fizer sentido para você, você não compra, né? Porque tudo que a gente vai fazer um pré-cadastro na internet, seja de evento, seja de curso do marketing digital, eles fazem isso. Você se pré-cadastra para você receber as informações para depois você fazer uma futura compra. Mas se você não quiser fazer essa compra,
ninguém vai te obrigar. Então, isso torna o processo também mais leve desse pré-cadastro, né? Porque a pessoa vai se envolvendo de acordo com o recebimento das informações. E lá no final, que é o nosso lançamento, ela vai tomar a decisão se faz sentido trabalhar com essa marca, se faz sentido se envolver com esse produto, tá? Então, esse exemplo eu uso bastante em relação a isso, a essa objeção do pré-cadastro em relação a valor, não sei se eu quero, não sei se eu quero pagar, não tem que pagar. É só para você receber as informações para ver se você vai querer se envolver com a marca e ser um empreendedor da marca. E lá na frente você compra um kit de produto, se fizer sentido para você. Eu tenho perguntas para fazer, hein, aqui, que a Bia me Manda. o dever de casa aqui. Vocês já falaram muito bem, né? Sem tempo para se dedicar à empresa, está fazendo muita coisa, a faculdade não tem dado foco em coisas pessoais, né? O que faria? É aquilo, né? Fala, cara, se não está tendo tempo para nada, quando é que você vai ter tempo, né? Vocês já deixaram isso bem claro. Tem alguma dica? Porque a galera da Bia, da Ágata, né, que é também uma direta da Bia, a galera nova que está fazendo faculdade vive um momento de vida bem específico. Eu não sei se vocês têm gente jovem nesse nível, né, de 20, 21 anos na equipe de vocês, que é um pouquinho diferente. Porque a minha galera, cara, eu falo, olha só, nos últimos 5 anos, mudou alguma coisa para a vida? Não, é a mesma rotina, não é? Sem tempo, ganhando o que você ganha, com um ambiente de trabalho bom ou ruim. Agora, o que você acha que nos próximos 5 anos vai ser diferente? Se você não fizer algo diferente, aí a pessoa, opa, verdade, né, cara? Vou continuar, nunca vou ter tempo. E não vou ganhar mais do que eu estou ganhando. Agora, a galera da faculdade é um pouquinho diferente, né? Eles acham que quando terminar a faculdade eles vão ter tempo. Eles não vão começar a trabalhar e vai ter um chefe. Eles acham que o pai é chato que manda ir estudar. Eles não sabem o que é ter chefe, mas eles não sabem. Vocês têm alguma dica aí para a galera que está na faculdade e por isso tem que se dedicar à faculdade? Eu acho que dedicação é diferente de... quer dizer, foco, né? Ter foco na faculdade é diferente da exclusividade para a faculdade, né? A Bia mesmo, ela tem ensaio lá, a Ágata também, que é bailarina, tem ensaio, tem que dar aula, a Mara Sheila, vários plantões, eu também tenho mais de um emprego. Então, assim, tudo bem, a gente sabe que quem tem sonhos grandes tem que trabalhar atrás dos seus sonhos, não dá para ficar esperando, mas especificamente disso, da galera da faculdade, por exemplo, que é a turma jovem, a turma que está passando por um momento que sabe que é transitório. Tem alguma dica boa para isso? Vamos lá. A faculdade, a gente sabe que não tem um perfil só, né? Você tem aquele que está ali, vamos lá, só aparece na época da prova, né? E você tem aquele que, putz, o cara é focadaço e, pô, não, vou me formar para poder entrar na minha residência, fazer a prova da OAB. Tem vários perfis. Então, assim, você pode atuar de diversas maneiras com esse povo, né? Um dos pontos pode ser, por exemplo, esse que você levantou, de falar, cara, a gente trabalha dentro de um contexto aqui em que efetivamente a gente só vai ganhar dinheiro depois que a gente se formar. Então, assim, daqui a 3 anos, 4, 5, 6 anos. Então, assim, entre esperar 3, 4, 5, 6 anos para ganhar dinheiro e você começar a construir alguma coisa agora, para que quando a gente se formar, a gente já esteja ganhando igual ou mais do que a média da profissão que a gente escolheu, isso te interessaria? Então, primeiro ponto. Um outro ponto que a pessoa pode falar, cara, assim, a gente está aqui na faculdade X, a gente quer seguir nossa profissão, que é o que a gente escolheu, que é o que a gente ama, só que tem uma coisa, cara, que a gente não vai aprender aqui, que são as habilidades comerciais, né? Você vai querer abrir teu consultório, você vai querer abrir teu escritório, e sim, você abrir consultório, escritório ou qualquer coisa do tipo, sem ter conhecimento de negócios e de vendas, não na teoria que ensina aqui, mas na prática, vai ser muito difícil do que se você tivesse as habilidades desenvolvidas agora. Então, assim, eu trabalho num negócio que assim, é considerado uma escola de negócios, e, porra, nos próximos 3, 4, 5 anos, pode te dar uma bagagem prática gigantesca, que vai nos ajudar muito
quando a gente estiver formado e quiser abrir nosso próprio escritório, quiser abrir a nossa própria clínica. Faz sentido para você aprender coisas agora, para que a gente não precise se preocupar com isso depois de formado? A pessoa, porra, faz sentido. Eu não tenho aula aqui de como criar um negócio. Pô, aprender algo do tipo na prática? Por que não, né? Conhecimento não ocupa espaço. Então, você pode atuar dessas maneiras aí. Ou seja, não é aquele tipo de convite do, olha, o multinível vai te deixar milionário, que gera aquela ruptura, né? Do, putz, então se o multinível vai me deixar milionário, então eu nem preciso disso aqui. Não, é um tipo de coisa que se agrega, né? Agrega o que ele pode juntar do que está aprendendo lá na faculdade com o que a gente pode oferecer. Fora o poder de escolha, né? O poder de escolha, ele não tem preço. Então, você estar em uma faculdade e, ao final, você poder optar a área que você quer trabalhar, a empresa que você quer trabalhar, ou trabalhar de forma autônoma, sem estar tão tenso, tão preocupado com o seu faturamento daquilo ali, nossa, isso não tem preço, né? Ah, eu quero... é, próprio exemplo, né, do Fabiano, eu amo medicina, nunca vou largar a medicina, mas eu não quero trabalhar com plantão, eu não quero trabalhar com é, atendendo plano de saúde, né, também porque paga menos. Poxa, eu quero fazer um trabalho mais social, ou então eu quero virar um pesquisador. Né? E aí, pesquisador vai ficar pesquisando as coisas por muito tempo, e aí, às vezes, não tem um patrocínio, não tem uma bolsa, né? Não tem, né, uma bolsa de mestrado, alguma coisa assim, que não dá para pagar tudo. Então, depende muito quando você se forma do que você quer. Então, se você tiver uma renda em paralelo, se você tiver uma outra forma de renda, isso daí ela te dá um poder de escolha da sua profissão, do que você está estudando, do que você quer seguir, né? Porque tem gente que é muito apaixonado pelo que faz, mas, poxa, às vezes fala assim, poxa, eu não posso fazer isso porque isso não vai me dar dinheiro. E isso é muito difícil, né? Então, assim, até eu tenho falado muito isso sobre o poder de escolha, porque eu trabalho lá na escola, né? Então, sou sócia da escola, então faço toda a parte lá de gestão financeira administrativa da escola. Temos o marketing de rede e desde o final do ano passado a gente também está numa empresa na área comercial. Então, sou agora gerente comercial de uma empresa de energia solar. Então, assim, gosto, porque eu amo a área comercial, é um baita desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com energia solar, mas às vezes a necessidade também, e você tem a oportunidade, você tem a necessidade, então a gente já começou a ver essa transição, então a gente começou a trabalhar nessa empresa aí de energia solar basicamente meado de janeiro, a gente recebeu o convite, a gente estava estudando, quando falaram da Juness, a gente falou, cara, agora é a hora, então. Então, a gente vai precisar complementar a renda, né? Então, a gente precisa estar aberto às oportunidades. Não é algo que eu estava planejando, não é algo que, se me perguntassem uns meses atrás, que eu gostaria de fazer, mas naquele momento, nesse momento, eu senti necessidade de acumular um terceiro trabalho comercial para faturar mais, porque a gente está passando por um momento diferenciado. Né? Então é como na faculdade, às vezes na faculdade o dia inteiro, aí tem que, né, o pai tem que dar, poxa, é o pai que banca o transporte, a alimentação, às vezes é integral, às vezes faz a faculdade, mas faz algo que não dê uma renda ali. Então, isso é legal, porque assim, você vai ter mais autonomia, você vai ter mais liberdade, né? E às vezes não é o que você quer. Mas, naquele momento, é o que é necessário, é o que é preciso para você ter um faturamento maior, exatamente, diversificar. Faz parte da vida do adulto, né? Diversificar. Excelente, excelente. Quer dizer, tem três razões para a pessoa que está na faculdade fazer, né? Primeiro, começar a ganhar dinheiro agora. Eu demorei 6 anos para começar a ganhar dinheiro, porque a faculdade de medicina não me dava. Eu podia, né? Não precisava, meu pai me bancava, mas eu podia. Mas, assim, você já começar a ganhar dinheiro agora, e não quando se formar. As habilidades que você vai aprender aqui dentro vão fazer você o melhor na tua profissão, porque você vai ter oratória, você vai saber negociar, você vai ter liderança, aquela liderança do cara que serve, né? Aquele cara que entrega. Você vai, e principalmente também, poder da escolha. Você não vai precisar aceitar qualquer emprego, vai poder escolher, porque você tem já uma fonte de renda acontecendo ali, né? Então, fantástico. Agatha, fala para a galera da faculdade,
Andréia, fala para o Enzo, o filho da Andréia também vai conhecer o negócio, também 19 anos, idade do Rafa. Fala para ele, ó, cara, é a galera. Eu falei pro Rafa, o Rafa entrou para a faculdade agora, né? Ele nem está indo para a Open porque tem aula à noite. Eu falei, beleza, cara, faz a tua faculdade porque você quer dar aula de educação física. Agora é o seguinte, cara, todo mundo que está na tua faculdade está fazendo faculdade para quê? Para arrumar um emprego, para ganhar dinheiro. Cara, primeiro conhece a galera, depois começa a trazer eles para ganhar dinheiro com você. Não vai nem esperar se formar, vai ser a turma que vai ter a festa de formatura porra, em Dubai, cara. Vai ser a galera que vai arrebentar. Deixa eu já emendar em outra pergunta aqui da Bia, que aqui já nem objeção, é quase que follow-up, tá? Mas vou entrar aqui também. Falou que queria falar sobre o trabalho, mas não respondeu mais. Tipo, a Bia convida para todo mundo aqui, né? Convida para conhecer. Aí a pessoa fala, pô, beleza, cara, quero falar de trabalho. Todo mundo quer falar de trabalho. Né? Tem meia dúzia de mimado aí, filho de papai, que não quer falar de trabalho, cara. Todo o resto quer falar de trabalho. Só que aí, porra, não responde mais. Não é nem o que não consegue marcar, é o não responde mais, cara. Como é que vocês se comportam? E aí já vou até emendar outra pergunta dela, que já é de quem cadastrou. Tá bom, cadastrou, porque é gratuito, aí não está mais respondendo. Como é que faz com esses dois casos? Responde aí, que acho que é para a gente encerrar, né, gente? Que a gente já está com eles aqui há 1 hora e tanto já, cara, no domingo deles. Gratidão pelo tempo de vocês. O não responde mais, assim, a mentalidade que eu tô em relação a isso é o seguinte: é muita gente que eu tenho para falar. São muitas pessoas, é muitas, muitas, muitas. Então, assim, se eu mando um áudio para o Paulo, né, fazendo um convite para o Paulo, e o Paulo não me responde, paciência, Paulo. Sim, o interesse é teu. Se você não quis me responder, cara, ainda tem muita gente para falar. Então, assim, se eu ficar sempre, por exemplo, volto no Paulo, pô, e aí, Paulo, ouviu? Aí eu mandei para a Ágata também, a Ágata não me respondeu. E aí, Ágata, conseguiu ouvir? Putz, aí é o ladrão de tempo. Porque vão estar roubando o tempo que eu estou mandando mensagem para o Paulo e para a Ágata, eu poderia estar convidando outras 5 pessoas. Agora, significa que eu nunca mais na minha vida vou falar com o Paulo e com a Ágata? Não. Só que hoje eles não serão prioridade para mim. Posso falar com eles num outro momento, daqui a alguns meses, mas não agora. Quem vai perder? Eu, Paulo ou Ágata? Paulo e Ágata. Entendeu? Eu. Como a gente, isso num processo normal, mas como a gente está com grandes novidades, pode pontuar cada grande novidade, né? Manda um textinho lá falando assim, ó, saiu o nome da empresa, Paulo. Se você estiver interessado em conhecer o nome da marca, os produtos, me chama aqui que a gente conversa. Então, gerar essa curiosidade nele com essas grandes novidades. Mas no dia a dia de trabalho, como a gente não tem muitas novidades, aí faz um follow-up a cada mês, né? Não, e fazer e mandar sem a pretensão de que a pessoa ele vai me responder agora, né? Que eu vou falar uma. Não, sem expectativa. Pois é, e aí isso é para follow-up, né? Para quem ainda não cadastrou, gerar essa curiosidade, faz um textinho padrão, manda, né? Pequenininho, sempre sem parecer spam, que isso é importante, né? Um textinho de 1, 2 linhas ali, só para fazer um call to action para a pessoa e bora. Alguns vão responder, Também outros não seguem. né? Nesses casos, cada caso é um caso, assim, é muito do feeling também. Se você sentir, putz, vale a pena, a Natália caiu, vale a pena eu mandar uma mensagem de novo, atualizando, você vai sentir na hora. Putz, eu acho que vale a pena sim eu mandar para a Vera uma mensagem só atualizando, né, dizendo que a empresa já divulgou o nome e tal. Agora, se você sentir que, putz, cara, não vou mandar para a Andréia, aí não manda. Depende muito, né? Cada caso é um caso. Mas, no geral, eu faço assim. Não estou retornando. Não estou retornando. Pode ser que eu retorne? De repente eu vou passando ali, olhando o nome, acho que esse aqui eu vou mandar. Pode ser que sim. Mas no geral mesmo, esperando o povo. Olha o microfone aí, microfone. Ó, e quem já está no negócio, já entrou, pré-cadastrou, eu também tenho uns assim. Ah, me cadastra aí. Aí eu falo, cara, olha, você tem que assistir alguma coisa ali para entender o que está acontecendo e tal. Como é que vocês fazem com essas pessoas? Eu também. Sim, Depois sim. de 50 pré-cadastrados, é, eu falo assim, bicho.
Cara, O pré-cadastrado aí já não dá para a gente fazer isso, né? Por quê? É uma pessoa que ela não está te respondendo pelos motivos dela, sabe? Aí sim, esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que vai. Acabou a bateria? Cadê? Não está lá no carregador, não? É um tipo de pessoa que vale a pena você atualizar, falar, pô, olha que bacana aqui, vai ter a live lá do dia 31, sabe? Deixa eu botar aqui. Vai ter a live lá do dia 31. Você está precisando de alguma coisa, né? Você quer mais alguma informação? Às vezes até mesmo um pré-cadastrado que foi adicionado e saiu do grupo, né? Já deve ter acontecido isso, né? O cara que saiu do grupo, eu vou abandonar? Ah, então rala peito aqui da minha vida. Não! Inclusive, o cara que saiu do grupo, o pré-cadastrado, é uma das pessoas que a gente tem que falar da live do dia 31. Entendeu? Pô, eu entendo, Vera, que você saiu do grupo, de repente por causa da memória do teu celular, enfim, por N motivos. Mas, cara, a live do dia 31 vai ser excelente, cara, porque a gente vai ter várias informações sobre a empresa. Você vai entender realmente agora todo esse contexto que a gente está vivendo. Então, pô, aparece lá, posso contar com a tua presença. Eu estou fazendo aqui até uma relação das pessoas que vão participar, até para poder mandar o link e tal no dia. Eu posso contar com a tua presença, você vai poder no dia, não vai. Não é para a gente abandonar, né, esses pré-cadastrados agora. Entendeu? cara, show de bola. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão, vou liberar eles, porque assim, daqui a pouco eu tenho que pagar o almoço, gente. A gente está com eles a manhã inteira aqui. Mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês tiveram durante a semana de objeção? Bom, então, ó, cara, foi ótimo, né, Agatha? Eu também achei ótimo. Bom, então vocês estão vendo que eu não exagerei na apresentação deles que eu fiz no começo. Eles trabalham de maneira muito profissional, gente. Isso aí é que dá resultado. Eu jogo futevôlei. Eu brinco de jogar futevôlei, né? Então eu gasto dinheiro para jogar futevôlei. É um hobby para mim. O Rafa, ele trabalha com futebol, então ele ganha dinheiro. Então, essa é a diferença de ser amador e de ser profissional. Quando você é amador, você gasta dinheiro com as coisas. Quando você é profissional, você recebe por aquilo. E é isso que eles estão fazendo, cara. Eles estão fazendo um trabalho muito profissional, vão ganhar muito dinheiro com isso e, principalmente, vão ajudar muitas pessoas a se desenvolverem, né? Isso que é incrível, inclusive nósinho aqui, que somos amigos dele. Então, cara, obrigado demais pelo tempo de vocês. Vamos fazer uma foto, uma última foto aqui, todo mundo? Deixa eu parar de compartilhar. E antes da foto, mais uma vez agradecer o convite da Bia, do Maurício, para a gente estar aqui compartilhando com vocês. Rever algumas pessoas. Você sabe que eu amo de paixão essa família Favaron, até combinou, rimou. Demais. Tamo junto prazer demais. Odete, Vera, Mara Sheila, Andréia, Paulo, Ágata, obrigado aí, galera. Espero que a gente tenha contribuído. Com certeza. Espero que tenha sido muito produtivo também para vocês, gente. Obrigada, Foi, obrigada. com certeza, com certeza. Vamos fazer a foto.